Olá, eu sou o Mestre Márcio e a gente vai falar um pouquinho da origem das artes marciais para a gente poder entender esse conceito, né, como nasceu e o seu desenvolvimento. Na verdade, segundo o Freire, né, João Batista Freire, que é um grande educador profissional de educação física, a gente percebe que a relação do corpo é muito maior do que apenas a expressão fisiológica, né? Porque o nosso corpo é um universo, um conjunto específico com uma linguagem que se define por diversas mudanças de expressões, que vai depender da situação em que o indivíduo se encontra. O corpo fala, ele pulsa, cria, dança, se recolhe e às vezes se paralisia também. Tudo isso é resultado de uma força de expressão que está se aglutinando no interior do homem e em espera de uma libertação, né? Associado a um mundo do gesto, né? Que traduz as atitudes pelo comportamento manifesto. Resultará principalmente por uma linguagem harmônica, né? Ou não. Esses dois mundos, da emoção e da ação, as artes marciais sempre estiveram presentes no que diz respeito ao desenvolvimento de uma determinada sociedade. Então a gente precisa, nesse início de bate-papo, entender que sempre houve uma necessidade do desenvolvimento de algum valor humano. Esse valor humano, muitas vezes, ele busca algum tipo de melhoria para aquela determinada sociedade. Por exemplo, a gente sabe que muitas artes marciais nasceram na Índia, né? Tem um monge indiano muito famoso, que é o Bodhidharma, que ele viveu muitos anos no templo Shaolin. E era um mosteiro budista, né? E lá ele conseguiu desenvolver algumas técnicas de defesa pessoal para serem ensinadas para os monges. E eles só poderiam utilizá-las em casos extremos, né? Por exemplo, a defesa do templo. Então, posteriormente, o mestre levava seus ensinamentos para a China, para o Japão, né, todo esse Oriente, né, na Ásia. E era por volta do século IV a.C. Mas a gente sabe que, por exemplo, no Egito antigo, 4000, né, praticamente antes de Cristo, houveram as primeiras formas de lutas, porque os egípcios eles começaram a escravizar com o tempo, tinham seus escravos, e com o tempo inclusive foram os hebreus, que começaram a se rebelar. E aí movimentos de braço, de agarrar, começaram a aparecer, né? As mãos nuas, sem armas, sem implementos. Na Grécia a gente já vê uma luta mais voltada para o esporte. Nos Jogos Olímpicos teve a introdução do pancration. O pancration era um estilo de luta que combinava o boxe, o wrestling e a escamáquia. A escamáquia era tipo um sombreado, fazer sombra, né? Movimento seu oponente como se fosse um kata, um individual e assim por diante. A gente sabe que muitos estilos de luta eles aparentavam formas de dança, expressão corporal. Foi junto, por exemplo, com o aparecimento do budismo, que a religião e as artes marciais começaram a ter uma conexão, da yoga, do yin, do yang, essa filosofia que você tem que saber utilizar a sua força sem ser ela desenfreada. Na China, o Bodhidharma ele começa a levar situações para os monges locais, e aí há o florescimento dessas artes marciais, como o Kenpo, Xuanfang, que é baseado no Kung Fu, que são movimentos de animais, né? E a gente percebe que, por exemplo, na Coreia, a gente tem um período que o pessoal denominava como período dos 3 reinos. No reino da Síria é criada a ordem dos Wanrang, que desenvolvimento das artes marciais, mas principalmente especialização com os pés. Às vezes o exército está com a arma e as pernas estão livres, usavam esse tipo de conduta guerreira, né? E nesse mesmo período, um pouquinho depois,
começa o aparecimento do jiu-jitsu, né, no Japão. Vários samurais, até 1868 depois de Cristo, tem uma ligação com o budismo Zen, né, e precisavam ter algumas tipos de postura para, sem as armas, sem os implementos, poderem conseguir tirar o oponente, né, do seu conforto. Com isso também a gente vê o aparecimento do Karate-Do na ilha de Okinawa, que era com a força das mãos, né, ou com algum tipo de implemento que ele tinha da jardinagem ou da colheita, né. Já no Brasil a gente destaca, né, a origem da capoeira, principalmente no período do Brasil colonial, quando o negro vem escravizado da África. Na verdade, o negro primeiro vem da Europa, e na Europa já existe escravidão do negro africano. Deu certo, né? Os índios foram os primeiros escravos, e a selvageria, a linguagem, até a gripe estava matando muito índio. Então veio o negro, com várias nações africanas, vieram trabalhar sob o regime da escravidão, coordenados pelo feitor, que era aquele homem que comandava todo o trabalho escravo, e eram recolhidos à noite, porque não tinha eletricidade, então a fuga do negro era muito mais fácil à noite. E aí começaram a criar os quilombos, comunidades que tinham por finalidade a igualdade e a liberdade. E assim as fugas foram tentadas ser desenfreadas pela aquisição do capitão do mato. O feitor oferece um novo emprego para outros homens brancos, ou para negros que são chantageados e traem a própria raça, né? Por exemplo, vou matar sua mãe, vou matar sua esposa, vou matar sua filha. E aí o negro tinha que se rebelar aí contra, né, a própria. E aí ia tentar capturar os negros fujões. Esses negros relembravam manifestações populares culturais guerreiras de tribos que eles viviam na África, como em Angola, Congo, Guiné, Ruanda, Guiné-Bissau, Moçambique. E aí, por exemplo, em Angola tinha o Nangolo, que era a dança da zebra, que dois jovens, né, deferiam golpes semelhantes da zebra para ver quem ficava com a princesa da tribo. E esses golpes serviam de defesa pessoal. Então era a defesa que eles deferiam no feitor, dentro da senzala, ou escondidos na mata, denominada capoeira, mata, poeira rasteira, na língua tupi-guarani. E o capitão do mato tomava essa cabeçada, esse chute, não conseguia pegar o negro, esquivava muito, saltava, e ele voltava para a fazenda para explicar para o feitor, que era seu imediato, explicando, muito difícil pegar o negro da capoeira. E aí ficou capoeira. Os senhores de engenhos latifundiários viram que estava realmente começando a ficar difícil. Nessa mesma época começa a era do Brasil, do abolicionista, e possivelmente depois a libertação dos escravos. Depois o Ocidente, ele começa praticamente lá para 1950, pós-guerra, a ter uma diferença sobre o seu desenvolvimento relacionado aos soldados norte-americanos. Porque muitos soldados tiveram contato, né, no Vietnã e na Ásia, e viram que era uma performance interessante, alguns soldados tinham lá. Então tinha muito movimento migratório de orientais para o ELA. E aí começaram a expandir e difundir as artes marciais, né? A pedagogia das artes marciais com aproximação ao conceito do desporto. Isso ficou mais evidenciado com Hollywood, né? Bruce Lee, Chuck Norris, mais para frente o Jack Chan, Jean-Claude Van Damme, Jet Li, o Tony Jaa, né? Então começaram a proliferar, e nisso no Brasil tem um aparecimento do jiu-jitsu brasileiro, que o Hélio Gracie treina, né, com um grande mestre de jiu-jitsu no Pará, e começa a desenvolver técnicas mais aprimoradas e específicas. O jiu-jitsu se torna uma diferenciação do jiu-jitsu tradicional, que era muito bruto. Inclusive o judô nasceu do jiu-jitsu, né? Jigoro Kano, que era um professor de educação física, para levantar uma arte marcial japonesa, cria uma metodologia,
assim como foi criada depois com a capoeira, com o mestre Bimba, e o jiu-jitsu através dos Gracie. E os Gracie começam a se expandir até para a América do Norte, para os Estados Unidos, e aí cria, Hélio Gracie, né, junto com seus filhos, cria o chamado Vale Tudo, porque começa a ter desafios, tanto para o mestre Bimba na capoeira, quanto para o Hélio Gracie, eles começam a competir com outros atletas de outras artes marciais para dizer que aquela arte marcial dele é mais eficiente. E o Vale Tudo em 94 deu esse boom, né? O UFC. E nos 4 primeiros episódios, torneios, o Royce Gracie, ele conquistou, né, 3 títulos, ficou na última final, saiu por lesão, não tinha nenhum tipo de regra, né? Você podia competir com qualquer outra pesagem e qualquer tipo de movimento, né? E as lutas terminavam quase sempre no chão, né? Nessa época. Porque o Gracie ele tinha essa expectativa, mas o nocaute era uma maneira de você também terminar. Então essa evolução das artes marciais, né? Elas nasceram como luta marcial, né? Vem de Marte, deus da guerra. Elas sempre favoreceram o desenvolvimento da liberdade. Hoje elas estão como esporte, né? Mas também como autodefesa. Apesar que depois da pólvora, a arte marcial ficou um pouco obsoleta, né? É perigoso a gente ensinar um aluno a se defender, porque a malandragem hoje é covarde, né? Não vem sozinho. Então esse é o aparecimento, a origem das lutas no apanhado geral. Curta nossas páginas, compartilhe, comente. Obrigado. Auxilie nosso projeto que é totalmente social.